Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta terça-feira, dia 16 de abril. E Bovespa conseguiu ter uma boa alta de 1,97%, ainda sem enfrentar uma resistência mais importante. Na minha avaliação, a resistência mais significativa, a região de resistência mais significativa fica aqui em 54.650 a 55 mil pontos. Segue sendo apenas um repique de alta dentro de uma tendência de baixa, não só de curto prazo, como também de curtíssimo prazo, olha num gráfico de menor periodicidade. Então ainda para mim não é um sinal muito importante de recuperação da tendência. Tende a ser, ao retornar para cima dos 55 mil pontos, já é um sinal um pouco mais significativo que a gente avaliaria a correção desse primeiro movimento de alta para ver a real força, a real retomada de força por parte dos compradores. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma boa alta também, alta de 2,73%. Também não anulou uma tendência de baixa de curto prazo, de curtíssimo prazo. Segue também sendo uma correção da tendência de baixa, pelo menos enfraqueceu um pouco mais a tendência de baixa, porque confirmou o pivô ontem e hoje gerou um falso rompimento de suporte. Mas para mim ainda nada muito significativo para efetuar compra. Se fosse para arriscar a compra nessa ação, teria que se expor mais ao risco em uma operação que poderia ocorrer, rompimento desse 17,75 com stop abaixo da mínima aqui desse fundo ascendente, seria enfim uma confirmação de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, risco bem mais alto nesse tipo de operação. Resistência pela frente na Petro, mais por volta ali dos R$18. Resistência intermediária depois disso é aquela região de 18,18 até uma faixa em torno de 18,40. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta também, alta de 2,76%, começando a pegar a resistência importante, vai ser mais invadindo ali os R$32 até os 32,30, que seria o ponto mais pesado em termos de resistência. Também, assim como o Ibov, a alta de hoje, apesar de ter sido boa, não teve um significado muito importante em termos de anulou a queda de ontem, anulou a tendência de baixa ou trouxe algum significado de reversão de tendência em relação ao Ibov e Vale principalmente não teve essa sinalização. Assim como o Ibov tem uma região em torno de 55 mil pontos importante para testar, a Vale seria essa região dos 32,30 junto com linha de tendência de baixa. Então é um ativo a ser monitorado se ela conseguir voltar para cima dos 32,30 para pensar em ponta compradora. Se ela bater aqui nessa região e começar a perder força, já também a monitoração seria para a ponta vendedora. Olhando para OGXP3, o OGXP3 no pregão de hoje apresentou alta de 3,7%, formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, mas como o ativo está em boa tendência de baixa, até comentei em termos de, olhando para o gráfico semanal, em termos de variação percentual, número de semanas, 75% de baixa lá no movimento forte para um pouco anterior e dessa vez novamente uns 75% de queda no movimento de médio prazo, gráfico semanal. Existe essa possibilidade de acontecer alguma correção, repique de alta. Essa correção pode ser no tempo ou no preço. No preço teria um movimento um pouco mais forte para cima, mas ainda considero um sinal muito pequeno, muito fraco para já entrar comprando a superação da máxima desse candle e botar o stop na mínima. Lógico que existe essa estratégia com risco maior. Eu prefiro aguardar um movimento mais forte de subida dessa ação e depois gerar ali um pivô de alta, pelo menos num gráfico de menor periodicidade, para mencionar que a ação está com a possibilidade de repique de alta um pouco maior. Foi o que ela até começou a fazer aqui anteriormente, mas não conseguiu dar sequência, não conseguiu confirmar esse sinal aí de recuperação de um repique de alta um pouco mais forte aqui pelo gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.